Você chama de intuição, mas às vezes é só o seu trauma falando. Exatamente isso, gente. Às vezes a gente está tão traumatizado, talvez fizeram coisas tão fortes com a gente, às vezes são gatilhos que já estão enraizados na nossa mente, no nosso subconsciente. A gente está tão traumatizado, está tão naquele gatilho, já lembra na hora, que às vezes simplesmente não é uma intuição. Porque a intuição é uma coisa natural, espontânea, que vem pra gente em momentos específicos, em momentos aleatórios. Mas quando a gente já tá tão martelado, já tá passando por tantas coisas, que naturalmente o trauma fica, ele não vem, ele já está instalado, porque a gente já tá safo, sabe? Eu tenho visto os comentários aqui de vocês, como tem gente ferida, traumatizada e seguindo o fluxo sozinho, e seguindo o fluxo sem confiar, sem ter amigos, porque simplesmente optaram por não se doar mais, com medo de se ferir novamente, de se doar, porque nós somos bons, nós somos luz, nós temos amor, a gente gera energia e conexão, e nem todo mundo entende isso, sabe lidar com isso e tem isso para dar em troca, né? Então, com isso vem a frustração. E as pessoas não estão querendo mais perder o seu tempo vendo quem é quem e o que pode ser com aquela pessoa ou não. Elas estão preferindo se isolar. E é muito interessante que a palavra de Deus fala muito claro sobre isso. Fala que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriariam. E é isso que eu tenho visto, sabe? Todos os dias eu luto contra isso, para que o meu amor pelo próximo não venha se esfriar, para que o meu amor como ser humano, que Deus manda, ordena, que a gente venha amar ao próximo como a nós mesmos, né? E eu tenho feito esse exercício diário, sabe? Porque tem sido muito difícil. Não é fácil, não é fácil. É muito difícil isso. E como está na palavra de Deus também, como revelação, que o amor de muitos se esfriariam, e isso é real. Essa madrugada eu estava vendo umas mensagens, sabe, das pessoas falando e dando os seus depoimentos. E eu entendo claramente, porque eu já passei por isso também. Eu entendo as frustrações, sabe? Eu entendo que elas realmente não querem se envolver, não querem fazer conexões, não querem falar. Eu não tô nem falando de relacionamento entre um casal, né? Entre duas pessoas que querem estar juntos. É relacionamento de amizade mesmo, de amigos, de troca, de companheirismo, parceria, amizade. As pessoas não estão querendo, porque elas estão frustradas, elas estão decepcionadas, elas estão feridas, magoadas. Porque a gente se doa, a gente dá o que a gente tem de melhor e não recebe isso. Eu fiz um vídeo, acho que ontem, e tenho feito alguns falando sobre isso, sabe? Sobre a gente fechar a porta, não deixar qualquer pessoa entrar no ambiente da nossa vida, né? E eu tenho feito cada vez mais isso. Mas ao mesmo tempo eu tenho feito o exercício de não me fechar completamente. Tem situações e pessoas que eu realmente bloqueei. Porque me fizeram tão mal, sabe? Me trouxeram tanta dor e ainda trazem, falam palavras tão duras. E foi engraçado que uma vez eu ouvi assim: nossa, mas o seu coração é tão duro, você não esquece, você não perdoa. Uma coisa que tinha acontecido uma semana atrás, sabe? Que louco, né? E realmente como as pessoas são incoerentes, são narcisistas. E eu nem respondi, eu só fiquei calada. E eu realmente tenho feito isso, bloqueado pessoas e situações que eu sei que podem me trazer, me levar, me gerar o mal, o caos na minha vida. Tem determinados lugares que eu sinto angústia quando eu entro, porque eu passei por coisas ali, então eu prefiro evitar. Eu tô sendo bem sincera aqui, como eu sempre sou, né? Sempre procuro me abrir, né? E eu tenho visto que isso é geral. Todos estão passando por isso, vivendo isso, sabe? E é tão triste ver isso, né? Porque tem pessoas tão legais no mundo. Tem pessoas que são
tão legais, que valem tanto a pena estar junto, rir, bater um papo, sair, trocar uma mensagem, receber uma mensagem, mas a gente está tão enraizado nas dores que a gente acaba esquecendo, sabe? Que a gente acaba não valorizando o bom que também existe, o bom do próximo, do outro, que também existe. Só que tá difícil de encontrar, porque tá todo mundo armado, tá todo mundo muito armado. As pessoas estão sem paciência. Quando eu leio os perfis no Instagram, nos comentários das pessoas que falam sobre relacionamento, né? Falam sobre relacionamento entre casais, né? Eles falam muito que as pessoas estão dando ghost, ou seja, elas preferem sumir. Elas conversam, vê que não vai dar certo, não é aquilo que quer, a outra já tá tão sem saco para tentar descobrir quem é aquela pessoa, que elas preferem sumir. Elas dão o ghost, né? O fantasminha, elas metem o pé, somem, a pessoa não tem mais contato. Aí a pessoa fica pensando, o que eu fiz de errado? Né? Eu fico imaginando os pontos, né? A pessoa que some, se não for mau caráter, né? Que também tem pessoas que são mau caráter. Se não for mau caráter, se for só simplesmente não querer gerar gatilhos de entrar numa situação sem saber se vai dar certo, ou então se identificou com coisas que não gostou e ela tá tão cansada, tão sobrecarregada, que ela simplesmente não quer. Ela simplesmente, olha que loucura, ela não quer falar assim, vai com Deus, eu não quero mais. Ela simplesmente, ai, que saco, tá, dane-se. Bloqueia a pessoa, olha que loucura. Não dá uma chance, uma oportunidade, né? E pro outro lado também, se a pessoa também não for mau caráter, né, não ter sido identificada por isso, a pessoa fica, o que eu fiz de errado? Aí cria um trauma. O que aconteceu comigo? Por que sumiu? Por que me deixou assim? Por que não veio? Por que eu fiz, né? E eu tenho visto tanto homens quanto mulheres, sabe? Nesse perfil de cansaço, de estafa mental para relacionamentos, de não querer insistir, ou aquele velho romantismo que a gente viveu na adolescência, de fazer um esforço, de ir atrás, de levar, sei lá, quem levava rosa, de levar rosa, quem levava chocolate, leva chocolate, de ficar no portão batendo papo. Rio de Janeiro tem muito isso, né? Baixada Fluminense principalmente, de ficar no portão batendo papo, conversando, isso naquela época, agora não. Agora ninguém pode mais conversar em lugar nenhum do Brasil. Mas de se expor, de estar ali, né? De tipo, terminou a jornada do dia, ou de estudos, quem estudava, ou de trabalho, de tudo, ia bater um papo, ia conversar. Hoje não rola mais isso. Hoje as pessoas estão sem saco, sem vontade de fazer essa troca, sabe? De conhecer pessoas novas. Acredito que o site de relacionamento, ontem eu estava conversando com um grupo de pessoas que eu fiquei surpresa, porque eu nunca imaginei que aquelas pessoas estariam nesse contexto. E essas pessoas falaram de uns 3 sites de relacionamento, aplicativos de relacionamento, e eu achei muito engraçado, eu comecei a rir, porque assim, tá todo mundo migrando para isso, né? Para essa coisa. E eu tenho um preconceito muito grande. Não vou falar que eu nunca entrei, mas eu tenho um preconceito muito grande. E esse preconceito a gente tem que perder também. Por quê? E foi o que eu observei, sabe, nessa conversa. Tudo que a gente vive aqui, como estamos aqui, mesmo quando é um site, um aplicativo de relacionamento, são as mesmas pessoas que estão aqui no cotidiano, elas estão lá. E eu vi essas pessoas falarem pra mim que é o mesmo problema, sabe? As pessoas estão de saco cheio, as pessoas não estão com pressa, não querem perder tempo conversando, conhecendo. E teve uma pessoa específica que eu achei engraçado, porque eu nunca imaginei que ela pudesse estar. E ela estava nesses 3, né? E eu achei aquilo muito interessante. Porque a gente se surpreende, né, com a particularidade de cada um. E isso também é legal pra gente ver que quando a gente gera conexão, quando a gente perde tempo, que eu acho que nunca se perde, eu acho que é sempre um processo de evolução, e eu adoro conversar
com as pessoas, eu adoro ouvir porque eu acabo entendendo as formas, né? Entendendo um pouco, né? E vendo que eu não sou a única, tem isso também. A gente gera uma conexão. Se eu não tivesse sentado ali naquele momento com aquele grupo de mulheres e conversado, eu não saberia isso, sabe? Que é uma coisa que eu achava muito distante, né? E que com isso a gente ri, a gente troca, a gente escuta casos e situações. E que pena que a gente está perdendo isso, né? Que pena que a gente está perdendo essa troca de fazer conexões. Mas também que bom que existe outros meios, como a rede social, como a internet, como vídeos no YouTube, para a gente fazer essa troca. Eu tenho estado, por um outro lado, também muito feliz com as pessoas falando das coisas que elas estão fazendo e vivendo e que viveram aqui no nosso canal. Porque eu sempre falo que esse canal é nosso, que essa troca é muito legal. E me gera engajamento para continuar, sabe? Eu fico feliz quando eu recebo um feedback positivo. Eu só recebi um negativo até agora, mas também eu procurei entender, ressignificar aquilo, mas não concordei até hoje. Não consegui ver respaldo, mas enfim. É muito bom essa troca e que a gente possa encontrar pessoas, se conectar com pessoas na vida real, né? Que gerem essa troca na gente, sabe? Que gerem esse engajamento de querer conversar. Igual aquela música do Legião Urbana, né? Renato Russo, que quero conversar com você por horas e horas e horas. E que a gente venha viver isso. Eu acho que a gente tá precisando viver mais como o rock anos 80, sabe? Aquelas letras boas de que existia conexão, existia laços, existia pessoas que estão dispostas a querer isso. E eu entendo também que quando a gente muda a nossa vibração e a nossa energia, naturalmente essas pessoas chegam até a gente, sem a gente precisar fazer muito esforço. Tem uma menina que eu sigo tanto no Instagram quanto no YouTube. O nome dela é Clara Jean, se eu não me engano, esse é o sobrenome dela. E ela postou no Instagram hoje, e eu vim por um acaso, que a partir de ontem eu decidi evitar entrar no Instagram, mas apareceu essa notificação pra mim, eu entrei. E ela tava falando sobre isso, sobre a conexão. Ela falou que quando a gente se ama ao ponto, e é uma coisa que eu vivi e hoje eu sei que isso é real. Quando a gente se ama ao ponto da gente se querer tanto, da gente se amar tanto, da gente se levar pra sair, da gente aprender a estar sozinha e feliz com a gente, as coisas começam a fluir, começam a vir pessoas, sabe? As pessoas chegam naturalmente, pessoas na mesma vibe que a gente. E com isso, tudo soma, sabe? Tudo flui. As pessoas acabam vindo para somar de verdade. As pessoas acabam vindo para ser alguém legal na nossa vida. E a gente também ser na vida dessa pessoa. Então que a gente venha ser esses condutores hoje, sabe? Esses agentes. Que a gente venha gerar essa conexão maravilhosa, sabe? Venha gerar algo real. Que a gente possa viver essa vida com coisas reais, sabe? A vida é uma só, gente. Então que a gente venha viver o real, que a gente venha viver o sobrenatural. Eu desejo muito isso pra gente, sabe? Eu desejo isso pra mim, então eu desejo isso pra você também. Que a gente venha estar contente, sabe aquele contentamento? De, poxa, que bom, eu tô bem, que bom, eu sou feliz, que bom, eu gero coisas boas para as pessoas, que bom, aquela pessoa ela gosta de estar comigo. Olha que incrível existir. Deve ser sensacional isso, gente. Imagina, a pessoa, ela gosta tanto de você, e é uma coisa que eu já falei isso com Deus. Falei, Senhor, coloca na minha vida uma pessoa assim, uma pessoa que goste tanto de mim, que ela queira estar comigo. Gente, hoje o tempo é o que tem de mais valioso. E quando a pessoa quer usar o tempo dela para estar com alguém, gente, isso é incrível. Isso é uma demonstração de amor. Independente do tipo de relacionamento. Se é amizade, se é parental, se é amoroso, independente. Se a pessoa quer estar com você ali de verdade, é porque você vale muito. Isso precisa ser valorizado pelo tempo da pessoa também, né? Então que a gente venha viver isso hoje, que a gente venha ser esses agentes de bênção, de levar coisas boas ao próximo, né? E que a gente venha receber isso também, que também não adianta a gente só se doar, a gente tem que receber isso também. E principalmente que a gente venha entender quando for gatilhos de traumas ou quando for
a nossa intuição mostrando que aquela pessoa não merece estar com a gente. Porque eu sei que todo mundo aqui, porque esse canal, ele realmente, ele foi feito para as pessoas que estão vivendo isso, estão colapsando essas ondas. Cada vez mais eu tenho certeza disso. É impressionante. Eu tenho uma certeza absoluta disso. Porque eu vejo os comentários, eu vejo as pessoas falando pra mim, sabe? Então, assim, tá todo mundo nessa pegada, tá todo mundo nessa direção, nessa vibe. Então, assim, que a gente venha viver isso, sabe? Que a gente venha estar atento, realmente, usando a nossa percepção. Que uns podem falar que é o Espírito Santo que mostra, outros podem falar que é... eu tenho uma visão, eu tenho feeling, minha percepção, meu subconsciente, não sei, que não venha a ser traumas, que também a gente venha a entender e ter maturidade de fazer o feeling ali, e identificar aquela pessoa que realmente não precisa estar ali com a gente, porque ela não é legal, é uma pessoa chatinha, mazinha, e que não quer nosso bem, só quer sugar nossa energia, que a gente venha fechar essa porta e não deixar essa pessoa entrar. Porque tem pessoas que vêm para sugar nossa energia e tudo que a gente pode proporcionar. E às vezes nem é financeiro, tá? Mas que a gente venha estar atento também. As pessoas incríveis e legais que vai aparecer. Se ainda não apareceu na tua vida, vai aparecer. Porque é inevitável. Porque todas as bênçãos precisam nos perseguir. Porque é a palavra de Deus. Todas as bênçãos nos perseguirão. E esse vídeo tá longo e eu tô aqui filosofando por coisas que eu quero que colapse. E vai colapsar, porque o poder da palavra também tá aí pra isso. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada por estar fazendo parte desse canal comigo, sabe? Pra mim é um sonho realizado esse canal. Eu queria muito fazer esse canal. Eu queria muito ter essa troca e hoje eu tô vivendo isso. Eu tô vivendo esse processo assim, felizona. Obrigada. Beijo.